É muito importante para vocês e para casa também, saber que vocês estão prestigiando a casa, né? Então, hoje a Ana me pediu para falar sobre comportamento sexual. E aí eu comentei com alguns amigos e o pessoal falou assim, cuidado com essa boca sua, hein? Boca solta, né? Toma bastante cuidado com o que você vai falar, né? E aí eu resolvi fazer uma pesquisa, resolvi dar uma olhadinha no que eu podia falar, porque a gente não pode falar qualquer coisa, nem tudo, não é mesmo? Bom, mas a gente começa assim. A gente, em primeiro lugar, muito obrigado por vocês estarem aqui. Sexta-feira, vocês mereceriam ganhar um prêmio, né? Porque, poxa vida, sexta-feira a maioria das pessoas estão pensando em outras coisas, né? Estão pensando aí no final de semana, estão pensando aí em outras coisas. E vocês estão aqui. E todo mundo está na casa espírita, todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece um pouco sobre Allan Kardec, que há 167 anos lançou o Livro dos Espíritos. Todo mundo já conhece um pouquinho disso, já ouviram falar de algumas questões, das 1019 perguntas de Kardec para os espíritos. Enfim, a gente já ouviu falar da reencarnação, da lei de causa e efeito, essas coisas na casa espírita. A gente aprende muito rápido, porque a maioria dos expositores falam sobre isso. E aí a gente vai, de uma certa forma, interiorizando, vai lutando contra a gente mesmo, porque algumas pessoas têm dificuldade para aceitar alguns conceitos espíritas, como, por exemplo, a ideia da reencarnação. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar. Mas a gente aqui não quer forçar ninguém a aceitar isso, a gente vai apenas supor que ela existe. Dessa forma, a gente vai dar uma chance para pensarmos a respeito dela. Não podemos criar um pensamento contrário, não é mesmo? Bom, então a gente sabe que o nosso irmão Kardec fez um esforço muito grande para que hoje a gente pudesse ter as melhores, as mais recentes e as mais perfeitas informações do mundo espiritual. Até o Kardec surgir tinha tantos boatos, tantas fofocadas, tinha aquelas histórias de bruxaria, de coisas assim, não é? Misticismo, ocultismo, tinha umas coisas assim. O Kardec veio, disciplinou tudo isso, deixou a gente assim em condições de colocarmos o pé no chão e pensarmos de uma forma absolutamente racional sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, tá certo? Então, nós precisamos, com esta palestra, entender um pouquinho sobre a perspectiva espírita, essa questão do comportamento sexual, tá bom? Bom, todo mundo sabe que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, a gente já ouviu falar isso também. Estão percebendo que eu estou enrolando vocês, né? Estão percebendo ou não? Já perceberam? Já, né? Então, mais um pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente entra no assunto. Estou me preparando aqui para a gente falar do assunto. A gente já sabe também sobre a continuidade da vida. A gente não está aqui pela primeira vez, nem pela última. Nós temos uma trajetória pela frente. Todo mundo já deve ter procurado lá no Livro dos Espíritos aquela questão sobre o sexo dos espíritos, e aí chegaram à conclusão de que os espíritos não têm sexo. Já ouviram isso? Já viram isso? Aí vem aquela dúvida, mas não tem sexo, então como é que é esse negócio, né? Mas aí a pergunta, a resposta vem de lá de trás, e a informação é de espíritos em altíssimas condições espirituais. Não estamos falando do planeta, nem nas adjacências do planeta, não é? Vocês veem que lá no nosso lar tem a definição do que é quem é o André Luiz, quem é o Lísias, quem é as mentoras espirituais do trabalho, do nosso lar. Tem as mulheres e os homens no plano espiritual e no nosso lar. Então, nós estamos falando de altíssimas envergaduras de espiritualidade. Não estamos falando de aqui pertinho da Terra, porque às vezes a gente pode ter a sensação de dizer assim, não precisa me interessar, eu sei por que fica com essa história, né? Mas aqui a gente precisa do equipamento. E daqui a pouquinho nós vamos saber por que a gente precisa dele, apesar que todo mundo já deve ter ouvido falar por que precisa desse bendito equipamento, não é mesmo? Bom, vamos lá, vamos enrolar mais um pouco. Estamos indo aí, vamos devagarzinho a gente vai chegar lá, tá bom? Bom, e para que serve? Qual é a finalidade da sexualidade? Aí vamos começar a entrar no assunto polêmico, né? Para que serve, né? Bom, a sexualidade é uma expressão natural da vida física.
É isso que nós temos como sexualidade, certo? É uma expressão natural. Naturalmente nós nascemos de uma forma ou de outra, certo? Bom, mas a finalidade, no fundo, é para perpetuar a espécie. É para a reprodução. Olha só, para que serve. Mas tem outros objetivos também, não é? Então, a perpetuidade da espécie tem a questão da afetividade, que é o fortalecimento dos laços de amor e de carinho entre parceiros. Também serve para isso, não é? E ela tem, por fim, um processo de evolução moral. É uma experiência, é um aprendizado que nós precisamos criar e, acima de tudo, criar uma coisa que é a mais importante de todas, um negócio chamado autocontrole. Tudo bem até aqui? Perceberam que eu já estou tirando o pé da enrolação, já estou indo para o tema, né? Já perceberam? Muito bem. Bom, na casa espírita, na doutrina espírita, a gente também tem uma ética. E a ética que nós precisamos lembrar é o respeito e o amor. Tá certo? Então, a prática sexual deve ser baseada em respeito mútuo. Olha aí agora a gente vai conseguir separar o joio do trigo, certo? E a prática sexual também precisa estar calcada em amor verdadeiro. Então, a gente tem respeito e amor verdadeiro, duas coisas importantíssimas para nós, tá bom? Bom, e aí nós vamos seguindo em frente. Nós precisamos evitar a promiscuidade, todo mundo deve saber o que é isso, excessos, exageros, não é? Devemos evitar isso. E também precisamos evitar os relacionamentos prejudiciais, que prejudicam alguém ou alguma situação, alguma pessoa. Precisamos evitar isso, sob a ética espírita, tá certo? Bom, mas nós não podemos esquecer que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ai, que delícia a gente ouvir falar que nós somos livres, não é mesmo? É uma delícia a gente saber que a gente pode exercer a nossa liberdade. Isso é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer que nós temos responsabilidades. Pior do que responsabilidades são as consequências. Então nós temos responsabilidades e consequências, tá certo? Tá muito formal essa conversa? Como é que vocês estão achando? Dá para ir assim? Tá tudo bem? Dá para ir entendendo direitinho? Tá tudo bem? Então, é porque é um assunto que eu particularmente nem sei como abordar direito, mas eu tô com um roteiro aqui para não deixar eu escapar. Estou preso aqui, estou amarrado aqui nesse roteiro, tá certo? Bom, aí a gente precisa entender que aqueles relacionamentos apenas baseados em prazer físico podem gerar consequências espirituais, certo? Eu vou abrir uma parte agora do meu pensamento, sair um pouquinho aqui disso daqui e dizer para vocês o seguinte: quando a gente abusa, depois tem a consequência. Então vamos imaginar assim: abusou, por exemplo, abusou na condição masculina, vem a consequência. Abusou na condição feminina, vem a consequência. Então é por isso que os espíritos pedem para a gente encarecidamente que nós tomemos cuidado com essa ética, para que isso não gere para a gente problemas para o nosso futuro, tá certo? Tudo bem? Falando assim todo mundo entende? Tudo certo? Tudo bem, né? Muito bem. Bom, as nossas relações precisam estar calcadas em fidelidade e compromisso. Nós precisamos aprender a valorizar as coisas que são sagradas, como o casamento e as relações estáveis, como um ambiente de crescimento para todos nós. Então, o casamento, a união entre dois seres, é um contrato que dá condições para que aqueles espíritos contratantes possam crescer e se desenvolver espiritualmente, tá certo? Bom,
Aí a gente vai entrar nos desafios e nas distorções. Desafios e distorções. Desequilíbrios e vícios. E aí vem um problema grave que muitas pessoas enfrentam, e às vezes enfrentam assim por consequência do passado, porque a gente tem uma espécie de DNA espiritual. Nossa, eu inventei isso agora. DNA espiritual significa o quê? Nós temos uma trajetória que está gravada na gente. E dentro dessa trajetória, às vezes, acontece o quê? A gente chega com desequilíbrios, com vícios e com distorções. Muito bem. Aquela obsessão por prazeres físicos podem levar a um gravíssimo problema de desequilíbrio espiritual. Todo mundo já ouviu falar isso, não é? E isso é um grande problema que a gente enfrenta. Aqui na Terra é natural que a gente tenha certos problemas de ordem sexual. Eu não digo todo mundo, 99,9%, né? Então não é todo mundo que tem problema, mas 99,9% tem problemas que nós precisamos estar atentos, né? A gente pensa que só os outros têm problema, a gente também tem, né? Não são só os outros que têm, a gente também tem. Bom, e aí o que acontece? A gente precisa tomar esses cuidados, porque o desequilíbrio bate à nossa porta e isso vai gerando consequências e vai fazendo com que a gente fique paralisado diante do nosso futuro espiritual. Nós ficamos presos e amarrados diante a eternidade que nos espera, a imortalidade que nos espera. Então aí vem a ideia que nós precisamos ter sobre o respeito de uns para com os outros. Mas na casa espírita e a doutrina espírita respeita muito a tal da diversidade. A diversidade é respeitado, por quê? Porque prega respeito a todas as formas de amor e de orientação sexual, tá certo? Enfatizando o amor e o respeito acima de tudo. Ninguém está impedido de amar, veja só, ninguém está impedido de amar. O que nós precisamos tomar cuidado é com os excessos e os exageros. Esse é o cuidado que nós temos que tomar conta, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre orientação e educação. A educação é importante e precisa acontecer desde cedo. A gente que já tem um cabelinho branco, não tivemos essa orientação porque era um tabu muito grande, muitos problemas ao nosso redor, os nossos pais fugiam do assunto, mas cada vez mais é importante que a gente deixe o espírito ciente das consequências, das responsabilidades, dos compromissos e o que isso pode favorecer ele para a vida futura e a vida espiritual. Não é só a consequência depois da morte, tem consequências já imediatas. Haja visto os problemas que nós temos de DST, né, que é as doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente precisa ajudá-los a acertar o ponto, acertar o eixo, sabe acertar o eixo? Porque às vezes a gente não acerta o eixo, aí as pessoas veem informações desencontradas, hoje tem 1 milhão de acessos de desinformações que a gente nem imagina, e aí eles não encontram o eixo e aí ficam andando fora do eixo. Vocês já andaram com um carro que está desalinhado, que está com o pneu torto, né? Ele estraga o pneu, estraga a suspensão, não é? Às vezes força o motor. Isso é uma coisa material. Agora imagina a gente quando está fora do eixo. Aí a gente vai andando torto. Para consertar é um problema lascado. Então se a gente conseguir alinhar e balancear o carro antes, entenderam, né? Ajeitar antes o eixo dos nossos filhinhos, das pessoas que a gente ama, isso será de grande valia para eles, porque aí eles vão andar meio num eixo. Se tiverem problemas e consequências, eles já tenham a ideia e a noção de como eles têm que se comportar. Respeito, responsabilidade, as leis do Criador, que são... Porque na hora que a gente está errando, vamos ser assim bem sinceros uns com os outros, é uma delícia, né? E o que significa isso? Sabe o que significa? A hora da colheita, na hora da plantação, a gente vai plantando rindo. Mas e depois, na hora da colheita? Já pensaram?
E não é só nesse campo, né, que nós estamos falando, em qualquer campo. Na hora da colheita, talvez você queria plantar, sei lá, que você plantou algodão e achou assim, vou colher algodão rindo, né? Mas aí você esqueceu que parece que o algodão é enfiado no meio de espinho, assim, né? Para colher o algodão, um negócio terrível, machuca a mão, né? Lascado. Vou plantar, sei lá, vou plantar fumo. Mas aí você se esquece, né? Que tem a bendita da nicotina. Se você tiver um contato com essa nicotina, você pode até morrer. A maioria dos lavradores de nicotina morrem porque ficam raspando a nicotina no corpo. Se não tiver com o corpo bem cuidado, eles morrem por excessos, né? Do contato com essa planta. Então, a gente sabe que precisamos nos educar, tá certo? Então é assim, é educação desde cedo, com informações claras e espiritualmente alinhadas, ou seja, nós somos seres imortais, nós estamos na Terra de forma passageira e precisamos respeitar as pessoas do nosso convívio, precisamos respeitar todas as pessoas, independente da forma em que ela vive, e precisamos aprender a andar em linhas seguras. Esse é o ponto. Se a gente não quiser andar em linha segura, a pessoa já sabe que é importante. A mesma coisa, a pessoa fala assim, você pode ir daqui para São Paulo, você tem duas opções. Ou você vai por dentro, pelas calçadas, pelas ruas, ou você pega a linha do trem e vai no meio da linha do trem e vai embora, né? Você chega lá. Só que depois se o trem passa, não é? Aí lasca tudo, né? Bom, os pais têm que ter exemplos de conduta. Isso é importante. Os pais precisam ter esse exemplo de conduta. Certo? É claro e óbvio que a gente não pode ser o exímio exemplo de conduta, mas o quanto possível nós temos que ser exemplos. E não é só nesse campo, né? Em qualquer outro campo. É importante a gente começar e continuar a andar e corrigir os nossos passos, os nossos caminhos. Na Terra todo mundo erra, obviamente que a gente erra, mas nós não estamos impedidos de corrigir, de melhorar. Ninguém está impedido disso. É que às vezes as nossas imperfeições são grandes, que a gente fica assim, sabe, andando torto e está tudo certo. E no fim a gente vai ver as consequências disso, que não vai ser só para a gente, vai ser para aqueles que estão andando ao nosso redor. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, tá certo? Bom, no fundo, nós estamos dizendo para todos vocês que nós precisamos de responsabilidade, de respeito, de amor, contribuindo com isso um processo de evolução de todos nós, de uns com os outros. Essa é a contribuição que a gente dá, tá certo? Bom, alguém tem alguma pergunta? Eu não sei responder, mas vou tentar. Muito bem. Então, tomemos esse cuidado, processos de educação, leis de ação e reação do Criador. Esse é o melhor comportamento que a gente pode ter. E pensar uma coisa, né? Eu acho que a gente pode já, com o cabelinho branco, a gente já pode dizer. Às vezes, é mais ou menos assim, você pega e junta um monte de palha, assim, sabe? Palha, assim. Aí você pega e bota fogo na palha. Aí ela queima, que é uma beleza, né? Ela queima. Mas é muito rápido. Porque a gente, quando começa a pintar o cabelinho de branco, a palha já está quase no fim lá, já está quase toda queimada, já queimou tudo. E a gente dá tanta importância para esse período que a palha está queimando, e a gente atrapalha a nossa vida por por rápidos momentos da nossa encarnação, porque vai chegar lá na frente que a palha já queimou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Dá para entender? Umas conversas lascadas. É a Ana que é a culpada disso, viu? Ela fica arrumando esse sistema aí, vou te contar, viu? Vou te contar, viu? Então, aí depois apaga, e, meu Deus do céu, você olha para trás e fala, misericórdia, mas quanto tempo perdido, quanta bobagem, quanta coisa, quanto desequilíbrio, quanta coisa, né, que a pessoa viveu, sofreu para chuchu, viveu. Vamos falar mal de alguém, vamos falar mal dos espíritos, vamos falar mal do André Luiz. O André Luiz teve doença sexualmente transmissível, olha só. Ele pegou doença. E se não me engano, ele desencarnou com essa doença. Naquele tempo não tinha os tratamentos que a gente tem hoje. Ele desencarnou, se não me engano, com sífilis. Imagine só. E ele chega no mundo espiritual. E aí o que acontece com ele? Você sabe na história, né?
Ele fica lá vivendo 8, 9, 10 anos, um desequilíbrio lascado, perdido lá no mundo espiritual. Só quando ele resolve assim se dobrar um pouquinho, conversar com o Criador, sei lá, fazer algum tipo de checagem espiritual, é que ele recebe uma ajuda, um apoio, porque até então ele ficou lá desse jeito. Então vejam que aqui na Terra o Emmanuel tem 3 colocações que são muito interessantes. Agora não estou mais aqui no meu esqueminha, tá bom? Se eu falar alguma coisa, vocês levantam a mão e falam, opa, vai devagar, hein? 3 coisas. No campo da sexualidade, nós estamos em uma das 3 situações. Olha, presta atenção, qual é a situação? Ou nós já erramos, ou nós estamos errando, ou nós vamos... É por isso que não dá para apontar o dedo, tá vendo como que é? Por isso que não dá para apontar o dedo. E olha que o Emmanuel conhece das coisas, né? Sabe das coisas. Então nós estamos nessas 3 situações. Agora vamos pegar um outro paralelo que tem no Primeiro Testamento, no Evangelho, algumas palavras de Jesus a respeito do assunto. Jesus fala de 3 condições que o Espírito pode vir à Terra. Ele pode vir já com a consciência de um eunuco. O eunuco é aquele ser que não pode ter relacionamento sexual. Ele já vem impedido disso. Ele veio porque ele decidiu vir assim. Então ele já vem do mundo espiritual pronto para isso. Veja só. Ele pode ser eunuco por uma imposição de alguma coisa. Tá certo? E ele pode se tornar eunuco por vontade própria. Qual que é a imposição de ser eunuco? A imposição de ser eunuco, por exemplo, é na Igreja Católica, que os nossos irmãos padres não podem ter casamento, eles não podem casar. E vocês sabem, como eu sei, os desastres e os desequilíbrios enormes que de vez em quando aparecem por aí, porque represam um negócio que eles não conseguem cuidar. Quer dizer, cuida por um tempo, mas chega uma hora que aquele negócio explode. Então é uma energia muito grande, muito forte. Uma coisa que a gente pode falar para os nossos filhinhos é que, na verdade, a energia sexual é uma energia criadora. Então, quanto mais ele desenvolver a criatividade, mais ele usa essa energia de uma forma produtiva, útil e edificante no planeta. Olha só que interessante, não é? Consegui? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa, né? Tá bom, Ana? Quer mais?